Olá, eu sou a Samantha Maureen e bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje é o nosso 343º dia e vamos ler Daniel do capítulo 9 ao capítulo 11. A versão da Bíblia é revista e atualizada da editora SBB. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Boa leitura, Deus o abençoe. Daniel, capítulo 11. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim os que a trouxeram e seu pai, e o que a tomou por suas naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e, voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira e, ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar,
e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino, com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá
contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Que Deus o abençoe, frutifique e prospere essas palavras em teu coração. Compartilhe aqui ou no blog o que Deus falou com você. Até breve!